Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia. Boa tarde para os ouvintes. Bem-vinda de volta a esse horário. Obrigada. Vera Magalhães, hoje um pouquinho mais cedo aqui conosco, mas trazendo a informação importante, Vera, porque continua todo aquele clima de pressão em cima do Banco Central, do presidente do Banco Central, muitas discussões sobre política de juros no país, depois que o presidente Lula falou muito a respeito desse assunto, criticou muito a política de juros do Brasil, os juros altos que nós temos atualmente no país. Depois que o presidente falou, nós até tivemos alguns outros integrantes do governo dizendo que não vão mexer nada de autonomia do Banco Central, de mandato do presidente do Banco Central. Recentemente, por exemplo, aqui no Jornal da CBN, a gente ouviu o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que disse que essa ideia está completamente fora do radar do governo. Mas mesmo assim a gente sabe que essa pressão continua. Inclusive tem um grupo de economistas que divulgou uma espécie de manifesto contra os juros do país, que são economistas ligados ao presidente Lula. Vera, como que essa história atravessa mais uma semana aqui no Brasil? Quais são os desdobramentos dela? Pois é, Cássia, e vai atravessar, né? Nem a iminência do carnaval, nem o fato de o presidente Lula ter ido aos Estados Unidos e entabulado conversas importantes com Joe Biden sobre outros assuntos vai tirar esse tema do foco. Seja porque hoje o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dá uma entrevista sobre a qual existe grande expectativa, quanto também por esses outros fatores que continuaram mantendo a pressão sobre o BC e sobre a ideia de uma eventual redução da taxa de juros para ajudar a fomentar o crescimento. Esse manifesto de um grupo de economistas heterodoxos fala que a taxa é inaceitável e diz que ela não tem nenhum amparo na realidade econômica do país e que leva a que a gente tenha aí um crescimento baixo e um risco, inclusive, de recessão. E pressiona por uma imediata redução da taxa de juros, né? Que o início do ciclo de redução se dê mais imediatamente. Nesse manifesto estão economistas como Bresser Pereira, Mônica De Bolle, o ex-responsável pela política econômica do programa de governo do Ciro Gomes, o Marconi, Nelson Marconi, e outros economistas não ortodoxos. Além disso, a reunião do PT de hoje voltou a ter o assunto e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou. Ele disse que sim, que os juros não estão de acordo com o que o governo imagina para a política econômica, mas também instou todo mundo a parar com esse debate, a deixar isso para lá e buscar um entendimento. Então, ele está tentando tirar o foco da pressão em cima do Banco Central para passar para um entendimento. E como poderiam ser os canais desse entendimento, né? A gente tem uma reunião do Conselho Monetário Nacional na quinta-feira. E o Conselho Monetário Nacional é formado pelo próprio Haddad, pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, e pelo próprio Roberto Campos Neto. Não se tem na pauta a ideia de mexer nas metas de inflação nessa reunião, e isso seria bastante incomum. Mas pode começar uma conversa a respeito de uma convergência entre a expectativa do governo e os instrumentos de política monetária do BC para se chegar na inflação, e a desse ano já está perdida, mas chegar na de 2024, e ao mesmo tempo não inviabilizar a retomada do crescimento da economia, que é o foco do governo. Então, acho que a reunião do CMN vai tentar começar a convergir alguns pontos, e a expectativa se nessa entrevista de hoje para o Roda Viva, o presidente do BC vai subir o tom e responder politicamente ao presidente Lula, ou se ele vai tentar justamente fazer um movimento de pacificação e de entendimento com o governo.
Eu acho que isso é o que está todo mundo pensando, né? Qual vai ser a opção dele. Então, hoje, Vera Magalhães fazendo todo mundo ficar acordado até mais tarde. Eu, inclusive, estou curiosa para ouvir essa entrevista. Vera, muito obrigada. Até mais. Até mais, Cássia. Ótimo jornal para você e boa sorte amanhã com o café, então. Até. 12h40 agora.